Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. De audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Acabou em Nova York. E aquilo que a gente dizia aconteceu. Haaland decidiu. E o Brasil não parou. Os Vikings. A Noruega avança e mantém o tabu. Nunca perdeu do Brasil, que cai pela 6ª vez. O Brasil é hexa. O Brasil é hexa para equipes europeias. França, 2006. Holanda, 2010. Alemanha, 2014. Bélgica 2018, Croácia 2022, Noruega 2026. Se você quiser ainda colocar a derrota na disputa do 3º lugar para a Holanda em 2014, coloque. O Brasil encerra a sua participação de uma maneira, não vou dizer surpreendente, não. A equipe da Rádio Futebol na Canela falou o tempo todo, dia a dia, que era preciso achar um caminho. Oportunidades surgiram. Pênalti, Nilan operando milagres, mas Haaland não pode ter espaço. A bola aérea ofensiva seria importante ser marcada, poderia machucar o Brasil. E além disso, não foi só pelo alto. Haaland mostrou que não é apenas um poste, fez o segundo numa pedrada de fora da área. Começamos o apito final de mais uma eliminação brasileira em mundiais. E eu chamo ele, Hugo Noronha. Hugo, boa noite, bem-vindo ao apito final. Nós vamos ouvir muito. O Brasil teve o pênalti, o Brasil teve chances, mas o Brasil teve os mesmos problemas de jogos anteriores. E a gente via, ao longo do segundo tempo, uma Noruega crescer, tomar conta e vencer, no meu entendimento, com merecimento. Você entende assim também? Boa noite. Boa noite, Telef. Boa noite, Rafa. Com certeza, merecimento puro da seleção brasileira. Veja aqui agora o Neymar sentado no gramado chorando copiosamente. Mas também a gente estava aqui já avisando, né? Desde que começou a nossa transmissão, que a seleção teria um meio-campo muito desguarnecido, como aconteceu o tempo todo. Você, principalmente na reportagem, destacava, Telef, o quanto o Brasil estava sendo permissivo vendo a Noruega jogar. Também o Rafa narrando aqui, para todo mundo ouvir e perceber o quanto o meio-campo do Brasil estava passivo, olhando a Noruega jogar, com um número a menos no meio-campo, e isso acabou sendo, para mim, fundamental nessa eliminação do Brasil, pela falta do Ancelotti enxergar isso durante toda a competição e principalmente no jogo de hoje, né? A gente falava aqui da opção do Martinelli, na ausência do Paquetá. Ele foi para o all-in, colocou o Martinelli nessa função que não é a dele, nunca vai ser a dele, e acabou dando o que deu. O Brasil não conseguiu achar o meio-campo. O Odegaard, como falamos o tempo todo, sobrou, desfilou o futebol dele durante os 90 minutos. E aí, quando você desfila o futebol, não tem marcação, a marcação é permissiva, e a seleção não consegue reverter esse cenário, não consegue que o técnico enxergue isso, e o zagueiro que mais conhece o principal atacante, o matador, não deixa o atacante jogar, e o atacante antecipa ele e marca o gol, aí realmente fica difícil. Também citamos Danilo, lento, qualquer ponta que for ali contra ele vai acabar levando a melhor. O Nusa não teve tanto sucesso, mas o Shadrap teve, passou, cruzou pro gol do Haaland. O Haaland também depois marcou mais um. E aí ficou mais difícil. Por quê? Porque o Brasil já tinha perdido um pênalti com o Bruno Guimarães, que bateu muito mal, também vai acabar levando essa, entre aspas, culpa, né, para o futuro, para o próximo ciclo na imagem dele, não vai ter para onde fugir. Então, assim, foram muitos erros
da seleção nesse ciclo, muitos erros da seleção nos jogos até aqui e muitos erros da seleção hoje, deixando a Noruega jogar o tempo todo. Tinha aquelas estocadas de roubar a bola, mas foram poucas. O meio campo ficou muito passivo, deixando o Berger e o Berg jogar o tempo todo, o Odegaard principalmente. Então, assim, foram erros repetidos e acabou culminando na eliminação também que decreta, né, TLF, Rafa, Miros, o fim de uma era, né? A era do principal jogador da seleção nos últimos 15 anos, que não conseguiu levantar a taça da Copa do Mundo. Também final de ciclo para Alisson, Casemiro, Marquinhos, Neymar. Teremos agora, aparentemente, um novo ciclo se iniciando na era Carlo Ancelotti. Vamos ver como é que vai ser esse ciclo, porque esse foi muito ruim, foi muito conturbado e a seleção acabou pecando e pagando os seus pecados em tudo isso, e hoje mais ainda com a falta de marcação nesse meio campo. Telef. Olha, já começo a ouvir, em nenhum momento da Copa fomos melhores que a Argentina, que a França, que não sei o que. Para com esse mimimi, pessoal aí que tem direito de transmissão com esse mimimi. Todo mundo dizendo que o Brasil estava melhorando, iludindo a população brasileira. E eu tenho muito orgulho dessa equipe, porque eles têm liberdade para falar o que eles pensam e discordar de mim. Não é porque eu sou o chefe que eu conduzo aqui a opinião de cada um. Mas nós falamos o tempo todo sem mentir para ninguém. Que o Brasil podia ganhar, mas que se a Noruega vencesse é porque a Noruega é um time melhor. E hoje o Brasil não aproveitou o que teve para derrubar a Noruega. E aí, você deixa um time que é melhor vivo, o resultado é esse. Quem contou a história de mais uma eliminação foi ele. Rafa, boa noite, bem-vindo ao apito final. Claro, torcedor brasileiro aborrecido, mas acho que o nosso papel enquanto jornalistas foi cumprido, tudo bem? Exatamente, né, Thiago? Muito boa noite a você, Hugo, e a todos que estão ligados aqui no apito final. Exatamente, né? O Brasil que seguiu nesse roteiro, né? Seguindo nesse roteiro para conseguir, né, observar a seleção norueguesa. O Carlo Ancelotti tentar observar essa equipe. A seleção norueguesa foi mais time dentro de campo. E a seleção brasileira, com esse meio de campo, com Bruno Guimarães e Casemiro, que no jogo passado contra a seleção japonesa, que nós criticamos aqui, a atuação do Casemiro, e principalmente do que iria acontecer para marcar o Odegaard, que é o setor do meio de campo, que ele tem as suas jogadas, ia acontecer. Eu falei isso, porque contra o Japão, que eu fiz a reportagem dessa partida, Marquinhos. E sai. Vamos lá. Como o ciclo que foi e querer tanto, acho que a gente entregou bastante, pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficaz. O futebol hoje ele é muito equilibrado, ele é muito nivelado. Agora é aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro, a todos que vieram aqui e presenciaram isso. Acho que aprender com os erros e para quem ficar, para as próximas gerações, eu peço para que o povo apoie desde já. São 4 anos que eles possam trabalhar para conseguir coisas grandes na próxima Copa. Aí o Marquinhos, eu cheguei à conclusão, falei isso outro dia, viu, Rafa? O futebol tá nivelado, todo mundo melhora, só a gente que não. A gente falando aqui, no jogo contra a seleção japonesa, que é só para repetir aqui, eu saí dessa transmissão, fui repórter desse jogo. Eu fiquei preocupado com a atuação brasileira no primeiro tempo. Essa é a verdade. No primeiro tempo do jogo contra o Japão. Do que iria acontecer nessa partida de hoje. Que eu tinha achado, vai ter vai repetir o esquema do segundo tempo. Não aconteceu. Não aconteceu no jogo contra o Japão. Isso não aconteceu daquilo que foi no segundo tempo contra o Japão. E ainda naquilo que nós falamos toda semana, né? Semana inteirinha, falando desse jogo, falando desse esquema do técnico Ståle Solbakken, tendo um meio de campo cadenciado entre o Berg, número meia dúzia, e o Bergen, 8, e o Odegaard, capitão camisa 10, que é o mentor dessas jogadas.
que não pode deixar a equipe mandar e desmandar no jogo. E acabou acontecendo. E aí sobrando para o Haaland, que tem troca de passes, chegando o artilheiro, e que ele sabe fazer. O cara que sabe fazer e decidindo nessa parada. Tendo essa oportunidade, meu caro Thiago Lopes Faria, que é muito importante dizer para o povo brasileiro, dizer o seguinte: o Brasil que foi eliminado, não foi eliminado, não é surpresa para ninguém. E que isso aconteceu, isso sirva de uma lição, né? Porque a eliminação que o Carlo Ancelotti vai resolver nesse ciclo de agora para 2030, que isso está acontecendo, mas não é só de treinador que temos problemas, meu caro Thiago Lopes Faria. Não é de dentro de campo, é fora dele. É fora dele, por conta de gente que não tem compostura e principalmente categoria para gerir dentro da Confederação Brasileira de Futebol. E que isso sirva de uma lição para que a organização da CBF, que possa ser mudada daqui nesse tempo todo, né, tendo uma nova direção da CBF, e mostre daquilo que está acontecendo. Porque hoje é profissional, não tem esse tipo de amador. É profissional hoje. Precisamos ter um time qualificado. Precisamos de nossas bases do futebol brasileiro melhores. Porque a nossa base do futebol brasileiro também está equivalada. Não está tendo um grande brilho que foi dos anos atrás. Isso é um absurdo. Absurdo que tem aí de não olhar para a nossa base do futebol brasileiro, também de seleções. Isso causa incômodo. Isso que é grande verdade. Porque dentro de campo, o que aconteceu de jogadores que estão aí encerrando suas carreiras dentro da seleção brasileira, como o Alisson, Danilo, Marquinhos, além também do Neymar Júnior, que entrou agora no segundo tempo, jogadores, e também o Alexandro, que também está encerrando a sua passagem na seleção brasileira. Portanto, eu falo, dentro de campo, o Carleto, né, o Carlo Ancelotti, vai trabalhar isso, de uma reformulação dentro da seleção brasileira, mas fora de campo precisa mudar muito. Não é só o treinador não, que é o problema. Não é o problema do treinador, mas fora de campo há muitas preocupações em mudanças de formações dentro da CBF e também de olhar mais a nossa base do futebol brasileiro, que nós precisamos ver para que seja forjado o grande jogador do Brasil e entrando para a seleção brasileira já com mais qualidade dentro da seleção. Isso está sendo uma espécie de preocupações de outros há muito tempo que está acontecendo, meu caro Thiago. Hugo, vamos falar mais do jogo. O Brasil teve duas chances claras para abrir o placar quando o jogo estava 0-0. Uma com o Bruno Guimarães, outra com o Endrick. No momento que o Endrick perde o gol, a Noruega já era melhor. A Noruega voltou bem melhor para o segundo tempo, né? E a gente via o time adiantando as linhas, tendo espaço pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa brasileiro. Mas numa decisão você não pode perder as oportunidades claras que você tem. Qual a porcentagem da eliminação brasileira passa pelo Bruno Guimarães e pelo Endrick nos gols perdidos? Para mim, o Bruno tem maior responsabilidade, né? Porque é o primeiro gol que seria, né? Porcentagem, diria ao amigo que é 20% cada um, tá? 40% aí os dois gols perdidos da seleção. E os 60 restantes é Ancelotti e o Brasil não marcando nem consulta nesse meio campo no Leguês, Telef. Rafael Cabral, e nos gols sofridos, ambos pelo lado esquerdo, a construção. Eu quero saber sobre Danilo e Gabriel Magalhães, principalmente Gabriel no primeiro gol. Qual a porcentagem dos dois nos gols do Haaland? Uma porcentagem até de uma substituição que o técnico Stalen Solbakken fez, a probabilidade que é enorme de você sofrer gols, né? Porque a substituição que o técnico norueguês fez foi certa, né? E certeira, diga-se de passagem, por conta disso. E o Schelderup fez o cruzamento para o Haaland de cabeça e que o Gabriel Magalhães, né, falhou na defesa e que o Alisson não defendeu. E também nesse canto esquerdo, em que o Haaland fez o gol aos 44 minutos, e matando essas possibilidades do Brasil de reagir, principalmente isso, meu caro TLF, pelo lado esquerdo, que teve falhas na marcação do sistema defensivo pelo lado direito, né? Nessas falhas pontuais por isso, porque
Se tivesse o Wesley na seleção brasileira, seria uma conotação diferente, mas ele ficou de fora com um problema de lesão, e isso afetou. Mas o Danilo teve uma obrigação de fazer uma marcação no campo defensivo, mas não fez, e essa falha, 2 falhas que foram pontuais na seleção brasileira diante da Noruega, e que foi daquilo que foi apresentado, né, que a seleção norueguesa tendo mais posse de bola, conseguindo chegar mais ao artilheiro Haaland e tendo a solidez, né, dentro de jogo para conseguir a vitória com essa equipe que tem. E a seleção brasileira não prestou atenção nesses lances e acabou tomando esses 2 gols de uma maneira que acabamos de falar durante toda a semana. E o Haaland é um jogador perigoso, o Odegaard é perigoso também, das alterações que tem o Stalisson Bakken, também com as alterações dele que fizeram efeito, as alterações do técnico Carlo Ancelotti também pelo lado do Brasil. Teve mais ou menos que dando certo, né, para tentar ter mais intensidade, mas não conseguiu, então o resultado nesse placar de 2-1 foi merecido esse placar, por conta que tem mais organização, mais qualidade, a seleção noruega conseguiu com esses 2 gols marcados, o TLF. Impressionante, o Hugo. Schleudrap entrou no lugar do jogador que é uma grande promessa norueguês, o Nusa, né? Marcou um golaço contra a Costa do Marfim. Hoje ele não foi tão bem. Cara, ele acabou com o jogo. O Danilo não achou ele, não teve paz. Entrou muito bem. E já não bastasse o Odegaard. E a gente falava, né? O Odegaard precisa ser marcado. E a gente só falou do Casemiro parado na frente da grande área, mas ninguém caía para marcar o Odegaard. Para mim, a Noruega passa a sua vitória por esses 2 jogadores. Schleudrap, que entrou no segundo tempo muito bem, e o Odegaard jogou de terno hoje, hein, Hugo? Nossa senhora, terno assim, terno impecável, né? Tudo certinho, cortadinho, bonitinho. Passeou pelo meio campo do Brasil, meio campo norueguês. O Schleudrap também entrou muito bem no segundo tempo. Eu até tinha falado da entrada do Bob, né, no pré-jogo, poderia acontecer também. O Schleudrap não seria uma opção no lugar do Sorloth, né? Ele é mais pro lado do Nusa, né, como aconteceu hoje. E ele entrou bagunçando, não deu nem chance do Danilo achar ele na ponta esquerda. O Bob também é muito habilidoso, né? Ele surgiu no Manchester City. Muito drible curtinho de futsal ali, tentando bagunçar o Douglas Santos. E ficava sempre ele e o Odegaard ali, tabelando, jogando junto. Então, assim, os 3 aí jogaram muito bem. A seleção norueguesa é muito forte. E quando você tem um cara como o Haaland na frente, fica tudo muito mais fácil, né? O cara não perde essas chances. Perdeu 2, aí depois na terceira carimbou, como falou o TLF. E aí ficou tudo mais tranquilo, e agora a Noruega vai esperar, né, de forma tranquila, olhando de camarote, esse jogo das 9 horas, hora Brasília, 8 horas Mato Grosso do Sul, entre México e Inglaterra. E vou te falar, tá? Seja lá quem passe, a Noruega vai complicar muito aí a vida do seu próximo adversário, TLF. Ô, Rafa, Noruega pode atrapalhar a Inglaterra. Todo mundo acha que é a Inglaterra, né? Mas pode ser o México. A Noruega pode de repente chegar à semifinal, ou Rafael? Tem todas as possibilidades, né, que a seleção norueguesa tem nessa Copa do Mundo, e também com jogadores mais qualificados, principalmente no meio de campo, né, que tem o Odegaard, que hoje foi o melhor jogador na visão aí, né, acho que da nossa equipe também, que até concordando ou discordando da equipe, mas o Odegaard é o grande jogador dessa partida. Em relação ao time completo, a Noruega tem todas as possibilidades de chegar numa fase semifinal de Copa do Mundo. Que tem uma equipe que tem a troca de passos, conseguiu chegar mais ao gol. Isso mostra que está mais concentrado e que quer ganhar essa Copa do Mundo. Que a gente sabe, né, que voltou depois de 28 anos, né, tem uma equipe mais qualificada, e é lógico que vai complicar para outros adversários, tanto para o México quanto para a Inglaterra, que vão jogar ainda hoje, e também de uma possível semifinal de Copa do Mundo, né? E que tem na chave, tem times aí como a Argentina, o Egito, a Suíça e a Colômbia, tendo essas possibilidades da equipe norueguesa de chegar a esta fase final, o TLF. O Hugo Noronha.
muita gente vai falar nó tático. Eu acho que não foi nó tático, porque a gente falou a semana toda, ainda falei hoje. Você certamente ouviu o Planeta Bola com Douglas Cleito e comigo, que eu acho muita arrogância falar que o técnico errou antes da gente ver o que ele pensou. Eu não acho que ele errou com o Martinelli. O Martinelli não jogou bem, acontece. E que se a Noruega avançasse é porque é um time melhor. O Brasil poderia avançar? Poderia. Perdeu chances claras para isso. A Noruega também. Agora, o Ancelotti errou muito, seja na saída, na ideia que ele planejou ou na execução de alterações. Para mim ele errou lá atrás já, o TLF, na convocação. Quando ele deixa a convocação muito desbalanceada, com 9 atacantes e poucas opções de meio campo, tá? E isso acabou refletindo e também errou. Inclusive, falamos no Planeta Bola, você também reforçou essa questão dos laterais, né? Laterais só levou um com 35 anos, 36 anos, tinha Danilo à direita, e improvisar o Ibañez, que já na estreia já mostrou que não deu certo, né? Na lateral direito. Então já começou ali errado, né? E aí, hoje, assim, eu considero um erro essa opção do Martinelli, por mais que tenha dado certo contra o Japão, mas no Japão foi uma opção de segundo tempo, aí beleza. Eu acho que de cara o Brasil ficou muito exposto no meio campo, ficou perdido, não conseguiu achar o meio campo norueguês. Então, assim, essas escolhas realmente comprometem um pouco esse jogo de hoje. Porque a gente estava aqui falando, gritando, meio campo perdido, marcando ninguém, e nada acontecia. Aí, quando entrou o Danilo Santos, o Brasil até subiu um pouco mais as linhas e tentou colocar o Ederson para fazer essa infiltração que o Bruno fez tão bem nos outros jogos e hoje não fez. O Bruno claramente sentiu o gol que ele perdeu do pênalti, ficou muito abalado. O Casemiro também muito lento, não conseguia acompanhar ninguém. Hoje, pelo menos, não tomou cartão amarelo, né? Ele sempre toma nos jogos da seleção. Hoje não tomou, curiosamente. Mas, assim, acho que as escolhas do Ancelotti, desde a convocação, até mesmo levar jogador que não está tão bem, como levou o Neymar, enfim, várias questões, várias escolhas que ele fez para chegar até aqui. E hoje, essa opção do Martinelli, contra uma seleção que hoje é mais forte que o Brasil, que é a Noruega, não pode fazer isso. Agora, o Telef, adivinha quem eu lembrei agora? Eu lembrei, amigo, do jogador japonês que falou que o Brasil não é mais o mesmo, e o Matheus Cunha ficou doidinho. Lembra dele ou não? Sim. Até lembrando isso aí, bem lembrado isso aí. Também, né? O Solbach falou que o Brasil não era mais... o japonês falou que o Brasil não era mais tudo isso, né? E o Solbach que falou que o Brasil não era mais o mesmo, né? Agora... Não é possível. Alguém vai rebater hoje ou amanhã, será, Hugo? Espero que não, né? Agora, outra coisa também, né? O pessoal querer fazer briguinha para mostrar serviço no jogo, no final do jogo, é ridículo, né? Neymar querendo arrumar confusão para mostrar que, estamos aqui sentindo a derrota, meu povo brasileiro. Isso aí também é uma palhaçada também que eu não consigo entender e aceitar. Mas, enfim... Agora que acabou também, voltam para casa e agora é pensar no Corinthians, Telef, não tem jeito. Vou falar para vocês uma coisa, começando com você, Rafa. O juizão, ele não deu um pênalti claro no Matheus Cunha e depois ele deu um pênalti que é questionável, viu? Bem questionável. Você acha que se o jogo tá 0-0 ele dá aquele pênalti, Rafa? Eu acho que o lance em cima do Casemiro, que até por sinal de uma revisão do VAR que estaria de uma espécie de interpretação, né? Nesse lance aí do final do jogo, do Casemiro em cima dele, o Auschwitz, né? Mas a situação da cobrança de pênalti do primeiro tempo, que o Matheus Cunha foi bem marcado, né? Do lance em cima do Matheus Cunha, e o Bruno Guimarães perdeu um pênalti que poderia mudar o jogo dele, uma mudança de dinâmica da partida, né? Só que o Bruno Guimarães perdendo o pênalti que está, assim, marcado por uma cobrança também. Até me lembro até agora 40 anos atrás, né, quando o Zico perdeu um pênalti de uma Copa do Mundo, né, contra a França, e o Bates fez a defesa.
né, também de um pênalti que o Brasil perdeu mais uma, né, em jogos decisivos, né? O Zico perdendo um pênalti em Copa do Mundo e tal, lembrando essa história. Mas, de uma maneira que mudaria essa dinâmica no primeiro tempo. Se o Bruno Guimarães não marcasse, se ele marcasse o gol, o Bruno Guimarães aí estaria mudando de dinâmica na partida, mas não marcou, e aí teve esse sofrimento que acabou tendo até o final do jogo. E falando para você, meu caro Thiago Lopes Faria, que essa eliminação é a pior desde 1990, né? A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final, né? Contra a Argentina, o gol do Canidia, né? Lá na Itália, pelo placar de 1-0, né? E que eu acho que até foi meio parecido nesse jogo, mas do jogo que aconteceu hoje, que não dá para discutir, né? De que a seleção norueguesa fez aí o que precisava, daquilo que aconteceu, e aí o Haaland fez os 2 gols. Mas aí também a pior colocação, né, em Copas do Mundo desde 1990, 36 anos isso. 36 anos, né, que o Brasil não seja eliminado na fase oitavas, não sendo sendo eliminado das fases da oitavas de final. Isso para o torcedor brasileiro entender, né, mesmo, né, que está na hora de um ciclo na seleção brasileira, tendo a base mais qualificada e também, né, de não tendo aquela arrogância ainda maior, aquela jactância maior dentro da seleção brasileira em teses de colocação aí de jogadores que são prestigiados, né, de ter o privilégio na seleção, ter uma briga, né, de posição para que a seleção volte a ter o melhor futebol do mundo. Mas isso não acontece há muito tempo, Thiago. Já tem vídeo do Luxemburgo, né, falando que se é técnico brasileiro, tava tudo acabado. Vocês deixaram o futebol brasileiro desse jeito. Vocês, retrógrados, atrasados, vivendo de clube em clube, de multas milionárias, de ótimos salários e não evoluindo na carreira. A culpa é de vocês do futebol brasileiro, pelo 6ª Copa seguida, cair com o encontro europeu. A culpa é de vocês do futebol não evoluir. Então não me venha com dedos pro cara que chegou outro dia e pegou terra arrasada, que tem os seus defeitos, que nós apontamos, o que precisava melhorar, não melhorou, e agora a CBF tem a obrigação de entregar a chave do futebol da seleção pro Ancelotti. Fazer o que ele acha que tem que fazer. Não é possível que algum imbecil de técnico desatualizado vá apontar o dedo para um buraco que eles cavaram por décadas. Nós estamos no fundo do poço pelo péssimo trabalho dos senhores técnicos brasileiros. Ô, Thiago. Precisou vir um português que nem é referência para ganhar um campeonato brasileiro no pé nas costas, uma Libertadores de maneira dramática. Veio outro que nem encanta tanto para mostrar que vocês estão ultrapassados, salvo uma ou outra exceção. Então, segura, menos. Pois não, Rafa? Só para informar, se fosse com o Jorge Jesus, que ia dar a ponta do dedo, porque o Jorge Jesus que veio para o Brasil, que tentou, em 2019 o Jorge Jesus veio para o futebol brasileiro, que muitos dizem, quem é o Jorge Jesus? Quem é o Jorge Jesus? Para avaliar. Quem é o Jorge Jesus? Aí conquistou o Campeonato Brasileiro, Libertadores e quase conquistou o Mundial pelo Flamengo, né, no lance, na prorrogação, inclusive, contra o Liverpool. O Abel Ferreira, que está no futebol brasileiro há muito tempo, na equipe do Palmeiras, conquistando títulos importantes por aqui. Também temos aí o Leonardo Jardim, que está chegando no futebol brasileiro, tendo um ótimo trabalho no futebol europeu, no Monaco da França. Né, passou pelo Cruzeiro e tudo mais, está fazendo seu ótimo trabalho. Técnicos portugueses. O único que encaixa nesse sentido para tentar, assim, mais ou menos aí, é o Filipe Luís, que foi embora, foi para o Monaco da França, né, que está na sua passagem inicial como treinador, que conquistou a Libertadores da América, né, pelo Flamengo, Campeonato Estadual e tudo mais. Agora, Vanderlei Luxemburgo, eu sei que eu respeito você, eu admiro você por tudo que fez na sua história do futebol, mas menos, tá, Luxemburgo? Menos, porque é uma situação que uma decaída do futebol brasileiro em termos de organização, de colocação tática. Até me lembro também do Oswaldo de Oliveira falando isso, com o Emerson Leão, de uma coletiva do comitê de treinadores do futebol brasileiro, falando mal do Ancelotti,
assim, na frente dele. Assim, falando que depois do Ancelotti que possa voltar o técnico para a seleção, para dirigir o futebol brasileiro na seleção brasileira. Isso é uma das situações que nem precisa falar, que não podia falar isso, e aí, né, que deveria ficar calado antes, né, ter essa situação de falar alguma coisa. Então, perdeu a oportunidade de ficar calado aí dos técnicos brasileiros, inclusive aí, que falou aí o Vanderlei Luxemburgo, Thiago. Agora tem gente falando, não, porque o ciclo foi uma porcaria, o ex-presidente caiu. As mesmas pessoas que chegaram a falar que o Brasil podia ganhar a Copa, estava no mesmo nível da França e tal, cara, é muita falta de vergonha na cara. Pô, pelo amor de Deus, foi um ou outro, Hugo, e aí, cara, parabéns à nossa equipe, parabéns à independência que temos, e cada um fala o que quer, torce para quem quer e tá tudo certo. Mas com independência nós analisamos e apontamos todos os problemas, e teve veículo também que apontou, jornalista também que apontava os problemas da seleção brasileira. Agora, essa turma do oba-oba, aqui é Brasil, rumo ao Hexa, agora dizer que tá tudo errado, eu acho uma falta de vergonha na cara, Hugo. Pois é, não, eu quero, agora eu vou citar aqui o nome dele, ô Telé, eu quero ver como é que vai ser a pergunta do nosso Bambambam pro Ancelotti mais tarde. Aquele ufanismo, aquele pachequismo, aquela emoção, porque o Ancelotti cantou o hino, né? Todos nós estamos aqui emocionados com isso, mas aqui, graças a Deus, ao nosso trabalho, nós apontamos toda a competição, todo dia, às 10 da manhã, no Planeta Bola, a gente apontou, a gente falou todas as possibilidades ou não possibilidades dessa seleção brasileira. Falamos da convocação lá atrás, quando o Ancelotti chamou os 26 andando para a competição. Falamos do Danilo, falamos do Neymar, se ele poderia contribuir ou não. Do Paquetá fora, Paquetá dentro. Do Endrick, do Matheus Cunha, do Alisson. O Alisson é frangueiro ou não é? Chama gol, não chama gol. Do Marquinhos, do Magalhães, todo mundo foi citado. Citamos a CBF, citamos o Ancelotti. Tudo foi falado, foi explicado, foi apontado, foi mostrado. Agora, não ouviram, não fizeram, enfim. São muitos erros, como o Rafa está falando aí. Agora, uma pergunta. Se o Ancelotti não tivesse o contrato já renovado, vocês fariam a renovação ou pensariam em outros nomes? Renovaria. Porque eu acho que não dá para julgar por um ano de trabalho. Esse é o problema. Não, assim, agora para falar de tirar treinador, de jeito nenhum. Não, mantém, eu também manteria. É para tentar renovar essa equipe. O Ancelotti, assim, vai fazer o seu trabalho, eu já estava falando aqui, o Ancelotti vai fazer o seu trabalho dele. Não adianta colocar aqui de dispensar o treinador com a multa que tem, né, para ser treinador até 2030, é óbvio isso que vai acontecer isso. Agora todo mundo vai falar, o Ancelotti é isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus, tá na hora de reformular isso. Eu até sendo um pouco repetitivo aqui, tentar reformular todo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá aí. E se as nossas bases dos clubes brasileiros não estiverem atentos para tentar inovar, para tentar renovar do quadro da base dos seus jogadores, inclusive das seleções, do seu Rodrigo Caetano, tentar renovar isso daí, de base da seleção brasileira, que está em baixa durante anos e anos atrás, que também está sendo pífio, por exemplo, a eliminação do Brasil contra Marrocos, no Sub-20 no Chile, que foi patético, com o técnico Ramon Menezes no comando da seleção brasileira. Então, tá aí com o Paulo Vitor, treinador hoje da base, que foi auxiliar técnico do André Jardine no América do México. Então, tá tendo essa reformulação mínima para isso, mas precisa olhar para a nossa base. Não só da seleção de base, mas também dos nossos clubes, dos clubes brasileiros, que precisam ser olhados com mais carinho, com mais cuidado. Então, é isso que me preocupa, de não termos a base melhor do nosso futebol. Para as próximas gerações que estão vindo por aí, que vemos aí a Holanda, mesmo sendo eliminada também, chega com as boas seleções. A Alemanha também, que foi eliminada também, que tem aí bons jogadores de base.
A França, mais encorpada nesse sentido de base, conseguindo ter seus grandes jogadores, né, dentro de uma base aí da Copa do Mundo, chegando aí de uma base da Copa do Mundo, em Copas, né, melhor dizendo. A Inglaterra também tem isso, e o Brasil está regredindo. Isso que me preocupa, não só eu, mas com todos que estão ligados aí na Rádio Futebol na Canela. Isso, infelizmente, está na hora de ter alguma situação de olhar mais para a base do futebol, para os garotos que estão chegando, os garotos de 18, 19, 20 anos. Não é só a Olimpíada que vai ganhar, não. Não é só da Olimpíada que vai ganhar, não. Tem que voltar a ser protagonista. Se tem organização mínima para isso, de olhar para a base, aí sim que teremos uma reformulação mais concreta e ser mais organizada por isso, DRF. Antes da gente escolher o pior e o melhor em campo, só para a gente arrematar esse assunto que eu acho pertinente, a Noruega, 28 anos fora, já era para ter ido para a Copa 2022. Deu azar do chaveamento ser eliminado. E nas eliminatórias. Chegou grandona, goleando a Itália 2 vezes. Ganhou todos os jogos. Quer dizer, como que um país pequenininho se organiza, 28 anos depois volta à Copa do Mundo, já tinha batido na trave, manteve o projeto. Ó, chegamos. Tá caminhando, tá nas quartas. E o Brasil não consegue ganhar de um time europeu. O que acontece com jogadores estrelados, jogando nos principais times do mundo, que quando eles se reúnem com o técnico brasileiro, o técnico estrangeiro, pega potência como França, Alemanha ou Holanda, pega seleções menos importantes como Bélgica, Croácia e Noruega, porque o Brasil não consegue caminhar. Hoje, quando o Haaland fez 1-0, eu olhei e vi, acabou o jogo. Eu tive essa impressão, não sei você. Eu tive a certeza que acabou o jogo. Os caras sentiram muito o gol, sentiram também o jogo, acho que desde o começo sentiram a pressão. Estavam completamente perdidos em campo, aparentemente, até pela mudança do Martinelli, também que ficou sem função, fez um péssimo jogo o Martinelli hoje também, tem que ser dito isso. E cara, acho que é tudo o que o Rafa falou, tem que ter um trabalho a longo prazo, tem que ter uma filosofia de jogo implementada, como tem na Noruega já há muitos anos, um trabalho longevo, e precisa melhorar muito, tem que melhorar muito desde a base, criar uma nova filosofia, um esquema tático definido, jogadores mais jovens, com mais vontade, com mais ímpeto de decidir os jogos, entendeu? Sem mimimi, sem frescura, tudo isso, assim, eu acho que tem que ter uma atitude diferente. Não dá para passar 90 minutos sem chegar duro, sem marcar, sem ter atitude, ficar olhando aqui para Noruega jogar o tempo todo, não tem condição, gente. Noruega não vinha disputar a competição há 28 anos. O Brasil está sempre lá jogando. E há 24 anos não consegue vencer uma seleção europeia. Isso aí, cara, é inadmissível. Tem que trocar tudo. Mudar tudo internamente na CBF, mudar a base, mudar muita coisa para poder pensar em 2030, porque realmente é um negócio assim bizarro. Será que eles sentem tanto assim a pressão nos jogos decisivos? Não sei, porque lá nos clubes eles decidem tudo. Jogam bem, ganham títulos, são importantes, são capitães muitas vezes, como o Marquinhos é do PSG, bicampeão da Champions, né, que é o principal torneio de clubes do planeta. Então realmente é uma incógnita, mas a certeza que fica eu sabia que eles não iam empatar o jogo, não iam virar o jogo, e precisa melhorar muito aí, pensando em 2030, que o Ancelotti tenha plenos poderes e determine o que precisa ser feito lá para o nosso Samir Chaldry, que também desviou o foco, né, na competição, né, claramente isso também, né, tem que ser falado isso, para poder melhorar para 2030, porque senão vai ser mais um ciclo aí ruim e mais uma derrota no futuro para alguma seleção europeia. Seleção essa que não disputava uma competição há 28 anos. Não são 28 dias, são 28 anos. O Brasil sequer foi capaz de vencer uma seleção que não disputava há 28 anos. Então, assim,
muita coisa tem que ser refletida na CBF, no futebol brasileiro, nos dirigentes, tudo. Porque realmente vai ser agora, né, tá confirmado, o maior tempo que a seleção brasileira passou sem ganhar uma Copa. Inclusive, né, uma pena a gente ter aí o nosso Parreira, né, uma situação de saúde delicada. Não sei se o Parreira vai conseguir ver o Edson daqui a 4 anos, que o Parreira tenha força aí para ele e também para a família, Telef. Nós vamos escolher o melhor e o pior em campo. Só quero registrar que o próximo ciclo vai ser uma baba, né? E isso não pode iludir ninguém. Nós não vamos pegar Argentina, Uruguai e Paraguai. De largada, que são territórios hostis. Vamos ter a Colômbia, que ficou na nossa frente, e o Equador, que ficou na nossa frente. Temos a Venezuela melhorando, a Bolívia quase foi para a Copa, então vai ser uma eliminatória, ao que tudo indica, mais tranquila. O problema é ganhar dessas babas, embora Colômbia e Equador estejam no momento melhor que o nosso, e se iludir. É preciso ter adversários melhores, ter mais intercâmbio, ter mais naipe para enfrentarmos, porque senão não adianta só ganhar dos times aqui, como o Tite ganhou de todo mundo e na hora H também não deu em nada. Vamos escolher o pior em campo, de 1 para o Brasil, 2 Noruega. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Danilo, por ali a Noruega chegou no caminho do gol. Schjelderup acabou com a carreira do Danilo. E ó que o Schjelderup não é o Messi, não é o Mbappé, não é o Olise. Bom jogador, joga regularmente do Benfica. A gente cansa de fazer jogos aqui, tá tudo certo. Mas, cara, parecia um ninguém hoje o Danilo na frente do Schjelderup. Ô, Rafa Cabral. Meu voto aí, meu caro Thiago Lopes Faria, também para o Danilo, né? Danilo que não jogou bem pelo lado direito. E mencionando também ao Martinelli. Martinelli que não conseguiu jogar bem nesse setor aí de ataque, né? Que teve 4-2-4 de ataque. Não conseguindo efetuar as chances de gol. Até também no cabeceio que falhou no lance do meio tempo, né? O Martinelli que não conseguiu jogar bem. Mas o meu voto do Danilo com menção honrosa ao Gabriel Martinelli nesse sentido, meu caro TLF. Num jogo que teve, né, o Martinelli que não efetuou, não comprometeu muito no ataque, que não conseguiu jogar bem na última também, né, na última partida que não jogou, daquilo que fez o gol, teve a oportunidade de marcar, que foi a posse do técnico, o Carlo Ancelotti não jogou bem, e na defesa o Danilo, que teve muito mal, e também, né, com o Schjelderup fazendo pelo lado esquerdo, também com o Nutsa também, aproveitando as chances também pelo lado esquerdo, né, claro, e também atrapalhando a vida do camisa 13. Então meu voto para o Danilo, mas com menção honrosa ao Gabriel Martinelli, meu caro Thiago. Vai ser unânime? Não, Martinelli, por toda a minha crítica durante todo o comentário durante e pós-jogo, eu preciso ser coerente, meu voto é Martinelli. Muito bem, pode dividir os dois tranquilamente o prêmio de pior em campo. O melhor em campo eu acho que vai ser fácil, mas vamos lá. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Odegar. Eu vou fácil no Odegar. Que jogador. Conduziu o jogo todo. Impressionante. Ele pôs a bola embaixo do braço durante todos os momentos da partida. Não se escondeu hora nenhuma. Aí muita gente fala, eu tive que ouvir isso de segunda pra cá. O Odegar... Segunda não, porque a Noruega jogou terça, se eu não estou enganado, né? Teve um dia a menos ainda, além de tudo. Sim, jogou terça-feira. Além de tudo, a Noruega teve um dia a menos que o Brasil, além de tudo. O Odegar é um ganso cansado. Eu falei, eu até posso concordar que ele é um ganso com grife e tal. Cara, mas se deixar ele livre, ele resolve.
É brincadeira o que jogou o 10 da Noruega, na minha opinião, Rafael Cabral. Concordo plenamente com você, Thiago. O Odegaard que fez uma ótima partida e tendo as jogadas aí dos cantos também, foi pelo lado direito, foi pelo lado esquerdo, trabalhando as jogadas aí para o time e também tendo as jogadas que a seleção norueguesa precisava e acontecer. Então Martin Odegaard é o craque do jogo, sem dúvida nenhuma. Assim, não desmerecendo aqui o Haaland, porque ele tem a qualidade, fez 2 gols, né, que foi um dos melhores em campo, mas o melhor dentro de campo mesmo, dos 90 minutos, foi o Martin Odegaard, jogador importante. Pois não, TLF? Antes do voto do nosso querido, vamos ouvir um pouquinho. Deu certo no que você planejou para o jogo de hoje e o que você queria com o Neymar, o Vini e o Endrick ao final da partida ali. Obrigado. Eu acho que o jogo por uma parte ha sido um bom jogo, tivemos muita oportunidade na primeira parte, na segunda também, quando o partido estava 0-0, tivemos a oportunidade. Depois os cambios eram para meter mais frescura e para dar mais profundidade para tentar ganhar o jogo. Ancelotti, o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. O torcedor do Brasil está muito chateado. O que o técnico da seleção que vai ficar para 2030, depois de um ciclo de um ano, fala para esse torcedor, por gentileza? É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipo até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tens que pensar que uma derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. Professor, no livro O Sonho, o senhor diz que na eliminação mais doída na Champions League, que foi do La Coruña, o senhor se questiona, será que eu subestimei o meu adversário? Aqui, será que o senhor superestimou a chance de o Brasil, em um ano só de trabalho, e ter 35% de posse de bola foi um plano? Eu acho que o Brasil, com esta plantilla, podia competir até o final dessa Copa do Mundo. Também o jogo de hoje me parecia um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades. Era muito mais complicado fazer pressão alta, porque a Noruega metia muitos jogadores atrás, baixava muito o Odegaard, então fazer uma pressão muito alta era um risco para a velocidade de Haaland em 1 contra 1. Mister, boa noite, Márcio Bernardes. Lá vem ele, atenção. Um ano o senhor chegou no Brasil. Agora quero ver. Muito apoiado, aplaudido, provocando uma confiança da torcida muito grande pela conquista da Copa aqui nos Estados Unidos. Agora que o Brasil caiu e se desclassificou, como o senhor acha que a torcida vai reagir ao senhor e ao seu trabalho? Eu não sei como vai reagir. Eu posso dizer o que vamos fazer nós, que é seguir trabalhando para esta seleção, tentando de melhorar, tentando de buscar novas ideias. É o mesmo que hemos hecho neste ano. Eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. A vezes tu tens que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Como sempre, ele não fala do jogo, né? O Bambambam, mas foi uma pergunta pertinente. O Ancelotti me parece também pertinente. Amanhã, na íntegra, a entrevista do Ancelotti no Planeta Bola para a gente repercutir. Hugo, o seu voto e também as palavras aí do Ancelotti.
Começando com o Ancelotti, assim, sinceramente, seria melhor nem ter coletiva, tá? Porque não vai responder nada com nada que acrescente a nada nessa derrota de hoje. Ele vai sempre falar o positivo, não vai criticar ninguém, não vai falar mal de ninguém, não vai falar que jogou mal, que não marcou. Era melhor ter colocado o filho dele para falar, como falou depois do jogo. Falou o Marquinhos e depois falou no banner o filho dele, o David Ancelotti, novo técnico do Lille. Não falou nada com nada, assim. Pra mim era melhor ficar sem a coletiva. Vai sair, paga a multa depois na CBF, deve ser o quê? Uns 10 mil dólares? Paga a multa, que não deu coletiva e vai embora para casa. Porque assim, não fala nada com nada de interessante, te agrega para a seleção para o futuro daqui a 4 anos. Nem as perguntas e nem as respostas. Então, para mim não faz sentido. Quando estou melhor em campo, eu vou com vocês, tá? Aqui vai ser unânime, Martinho Odegaard joga muito e vou além, tá? Eu acho que o Odegaard joga bem mais na seleção do que no Arsenal. Concordam ou não? Eu acho que se o Odegaard jogasse no Brasil, a gente ia falar que o Odegaard se preparou para a Copa, né? Seria uma maldade, né? Porque ele ficou fora um bom tempo, mas eu concordo com você. O Arsenal não depende tanto dele. A seleção depende mais e hoje ele entregou, cara. Brincadeira. Brincadeira. Você acha que ele é um ganso com grife ou não? Não, acho que não. Acho que é maldade momentânea do futebol. Mas ele joga na seleção. É porque, assim, o que eu vi dele do Arsenal em 2025, 2026 foi muito longe dessa atuação prime dele hoje, tá? Me lembrou um pouco, sem querer comparar os personagens, hoje ele estava tão solto que me lembrou o Zidane contra o Brasil em 2006, que passava pelo meio campo do Brasil assim, solto, leve, deu chapéu no Ronaldo, driblou o Kaká, esculachou o Zé Roberto, era o Odegaard hoje contra o Brasil no meio campo. A minha lembrança foi na hora. Não estou aqui comparando o Odegaard com o Zidane. Acho que o Odegaard sequer endracha a chuteira do Zidane. Mas a fluidez dele no campo hoje, no meio campo, me lembrou 2006, Telef. Uma frase do Ancelotti para a gente encerrar o apito final, porque já tem Inglaterra e México. Aspas, com o esforço de hoje não merecíamos perder. Ancelotti, na vida, nem tudo é só esforço. Você tem que ter capacidade, talento. E a Noruega tem mais. Tomara que daqui 4 anos, com você no comando, a gente tenha mais. E se Deus quiser, vamos ter saúde para estarmos aqui contando daqui 4 anos que o Brasil melhorou na sua mão. Mas quem se esforça é porque sabe que o outro é melhor. E é melhor. A Noruega como time é melhor e foi melhor. Antes de despedir dos amigos, eu quero dedicar a jornada esportiva de hoje ao nosso companheiro Taylor Leão. Taylor Leão vai estar ausente nos próximos dias. Rafael Cabral vai assumir as responsabilidades do Taylor, principalmente no tocante à narração. Mas fica aqui todo o nosso abraço fraternal ao Taylor Leão, que logo mais vai estar com a gente. Estamos aqui prontos para estender a mão ao Taylor. O tempo que precisar, nós vamos aguardá-lo e com certeza ele vai voltar melhor do que está. Beijo no coração do Taylor. Essa transmissão é dedicação ao Taylor Leão. Meu caro Rafael Cabral, foi um prazer, viu? Amanhã estaremos juntos no Espanha e Portugal, clássico ibérico. Esperamos um bom clássico, né? Portugal e Espanha, né? Eu mando um grande abraço pro Taylor Leão, né? Que deu todo o nosso apoio a ele, né? Nesse momento aí que tá passando, né? E esperamos que ele volte aí ao nosso convívio, né? Da melhor forma possível aí o Taylor Leão. Mando um grande abraço para ele. E também, amanhã estaremos juntos entre Portugal e Espanha. Na reportagem estarei aqui na Rádio Futebol da Canela. E abraço também ao Hugo Noronha. E eu vou repetir mais uma vez o que eu falo aqui. Não é só treinador que vai ser um salvador da pátria. Muito pelo contrário. O futebol brasileiro tem, pelos seus aspectos, e que estão em muitos anos tendo de situações que não estão sendo resolvidas, entre a base do futebol sendo colocada para que o jogador que comece a jogar futebol pelos seus clubes, pelo clube que joga, para chegar na seleção brasileira de base e para a seleção profissional, para a seleção brasileira profissional, que comece a ser forjado o jogador que mostra a sua qualidade.
e que a seleção e que os dirigentes, as pessoas que estão comandando a CBF e que tenham um pouco mais de cuidado, de carinho, mas tem gente que está de terno e gravata, que não sabe nada de futebol. Infelizmente isso. Muito obrigado a todos. Thiago Lopes Faria, Hugo Noronha, e estaremos amanhã no futebol, na transmissão esportiva entre Portugal e Espanha, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Futebol na Canela. Um grande abraço a todos e até lá. Olha, eu tô com você, se não tem um ano, vai fazer um ano. E eu quero parabenizar você pela brilhante transmissão, porque você levou a emoção, seja como for. É dia do torcedor brasileiro, tá chateado mais uma vez. Isso forma o nosso caráter enquanto narradores, repórteres e comentaristas. Você deu um show. Eu disse lá atrás para você numa conversa particular que eu tinha certeza que você iria evoluir. E te digo hoje publicamente, você vai evoluir muito mais do que foi hoje. Parabéns, viu, Rafa? Obrigado, Thiago. Eu quero só falar aqui, quebrando protocolos também aqui, que eu sei porque eu falo aqui nesse momento. Eu quero dedicar também a toda a minha família, a minha mãezinha, a dona Glória que está aqui, né, acompanhando a Rádio Futebol na Canela, mas especificamente dando um pouquinho de licença, só um pouquinho de licença, porque dedicando essa transmissão também à pessoa que não está mais aqui presente, uma pessoa que também incentivava tanto para chegar até aqui e de o quanto que ele foi um grande incentivo também da minha vida para chegar de uma posição maior, que é difícil, de locutor esportivo, de trabalho no rádio, que mostra pelo caráter que aquilo que eu posso fazer andando no rádio, mesmo com as limitações que eu tenho, mas se superando a cada dia, mas eu dedico hoje ao meu pai Jorge Cabral, que não está mais aqui presente. São 8 anos de ausência, mas que Deus está aí para tentar me dar forças para prosseguir em frente. E também nessa transmissão de hoje, que eu até senti nisso, né? É uma coisa, natural isso, natural, mas essa transmissão de hoje também é para o meu pai, que é dedicado também ao meu pai, que não está mais aqui presente. São 8 anos de ausência, mas Deus está me dando força por isso. E a todos vocês, muito obrigado por me dar essa força também, por me dar esse apoio, esse incentivo para que eu possa estar falando de futebol, falando e trazendo as emoções aqui na Rádio Futebol na Canela. Um grande abraço, Thiago, Hugo, a todos vocês, ouvintes da Rádio FNC. Aquele abraço e até a próxima. E grande Rafael Cabral, quebrou tudo. Hugo Noronha, eu tenho um amigo meu que diz assim, você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz, reconheço. Mas, infelizmente, nós tivemos razão mais uma vez. Tomara, Hugo, que daqui 4 anos a gente chegue nós vamos fazer até a final da Copa, mas que na próxima Copa possa estar o Brasil evoluído, resolvendo boa parte dos seus problemas e evoluindo como equipe de futebol. Grande abraço, amanhã a gente se vê no planeta. É isso, meu grande abraço, a gente amanhã tá junto. Mais uma vez, Rafa, parabéns, transmissão foi excelente. Já que o Telef falou, né? Hoje no intervalo ele falou aqui no particular, no privado para mim, ó, Rafa. Ele falou, ó, Rafael arregaçou na entrada, melhorando a cada dia, então fica aqui nosso elogio verdadeiro no off e no on também, o Rafa, porque de fato você foi brilhante na narração. Também mandar aí um abraço para o nosso Taylor Leão e mais uma vez destacar aqui o nosso trabalho com imparcialidade, com informação, com honestidade, muito legal, e que possamos aí seguir juntos até a próxima final da Copa e também no próximo ciclo em 2030, TLF, Rafa, é isso, valeu, um abraço. Valeu, galera, obrigado, viu? Olha, na sequência, Rádio Futebol na Canela vai ficar com a Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Juventude. Rádio Futebol na Canela 2, já o pontapé inicial para México e Inglaterra. Quem é que vai pegar a Noruega? Eu volto amanhã com toda essa turma. Amanhã, Tiago Correia estará no Planeta, me mandou mensagem aqui. Eu quero estar no Planeta amanhã. Vai estar no Planeta amanhã, nós vamos falar muito da eliminação brasileira. Valeu, valeu demais. Grande abraço a todos. Não deu pro Brasil. Parabéns à Noruega. Caminha rumo, quem sabe, a semifinal, quem sabe, a uma final, surpreendendo o mundo. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. Quem chegar primeiro, espera o outro. Valeu, canais da Rádio Futebol na Canela. O caminho para a taça passa por aqui.
Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.